Oi de novo, gente! Faz tempo que a gente não se vê, né? Bom, na aula passada eu falei sobre ácidos e bases. A gente tá fazendo a classificação, então, de alguns produtos químicos, né? De algumas substâncias químicas entre ser ácido, base, sais e óxidos, que a gente vai aprender esses outros dois hoje. Deixa eu só mostrar pra vocês de novo que na aula passada eu mostrei a minha folhinha de sulfite e ela não ficou aí numa visualização muito legal. Eu vi que cortou e tal, mas depois que eu vi já tinha ido. Bom, só então para recapitular, a gente falou na aula passada que todos os ácidos, quando em substância aquosa, eles sofrem um processo de ionização. Esse processo de ionização, então, ele vai liberar um cátion e um ânion. Se esse cátion for um íon H+, então se esse íon for um cátion H+, ele vai ser, então, considerado uma substância ácida, ok? Bom, para ser base, então, o que precisa acontecer? As bases em solução aquosa sofrem um processo chamado de dissociação. Nesse processo de dissociação, eu tenho a liberação, de novo, de um cátion e de um ânion. Se esse ânion for, então, um componente como esse aqui, ó, OH, que nós chamamos de hidroxila, não tá no livro, eu procurei, não tá no livro, mas acreditem, chama hidroxila esse grupo também, é uma base, é um composto básico, a gente classifica, então, essa substância como sendo base, ok? Só para relembrar, então, pra gente poder dar sequência aí, porque não ficou muito legal a folhinha, né? É que eu tô tão íntima da câmera que agora eu fico olhando pra ela, achando assim que, puxa vida, né? Daqui a pouco não consigo mais dar aula em sala de aula, que eu vou ter vergonha de entrar. Olha que coisa. Pra gente finalizar, então, essa parte de ácidos e bases, e aí a gente já retoma pra falar de óxidos e sais, as bases, os ácidos, eles podem reagir entre eles. Então, eles podem ter ali um reagente sendo ácido, um outro reagente sendo básico e dando um produto que por via de regra, e claro que toda regra tem sua exceção, por via de regra acontece sempre a mesma coisa. Então, olha só que legal. Reações químicas entre ácidos e bases, de uma maneira geral, a gente vai ter esse resultado aqui final, ó. Então, eu tenho o ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Então, ó, ácido clorídrico no processo de ionização, ele libera um íon H+, então ele é um ácido. O hidróxido de sódio, em dissociação em solução aquosa, ele libera o OH, então ele é uma base, certo? Um ácido mais uma base, sempre acontece o seguinte, deixa eu só mexer aqui no computador, na telinha, que senão ele apaga, a gente não consegue mais dar aula. Olha só o que vai acontecer. Esse hidrogênio que tá aqui, ó, ele vai reagir com esse OH que tá aqui. E olha só que legal. HO. Opa! H2O. Então, formou a água, tá? Eles se encontram, se reagem e forma H2O. Esse outro cloro aqui, que ele tá lá na família 7A, junto com o sódio, que tá na família 1A, faz uma ligação iônica. Então, eles formam um composto iônico aqui chamado de NaCl, que, ó, a gente vai aprender na aula de hoje. Mas, de maneira geral, se ele não tem H, se ele não tem O e se ele não tem OH, ele não é nenhum ácido, nenhum óxido e nem uma hidroxila. Então, ele é um sal. Então, geralmente, tá? Geralmente, quando um ácido reage com uma base, a gente tem como resposta, como produto dessa reação, a água e um sal, ok? Guarda essa informação que ela vai ser importante para vocês. Bom, vamos falar então um pouquinho, já que a gente estava falando dele, né? Vamos começar então a falar, vou até tirar o sal daí, vamos falar dos óxidos. Então vamos lá, a gente estava falando dele, mas eu vou colocar as regras aqui. Opa, essas aulas não são de vocês, cadê os meus? Dá uma perdidinha, viu, gente? Mas eu já me acho aqui. Deixa eu só achar onde tá a minha cola pra mostrar pra vocês. Poxa vida, professora. Não sei, só sei que foi assim. Uma hora eu acho. Ó, aqui tem genética, achei, ó. Lá, ó. É genética no meio de química, no meio de um pouquinho de ciência. É a transformação do globo terrestre, a transformação do planeta Terra. Vamos lá, foco. Falar um pouquinho dos óxidos, então. Os óxidos, eles têm uma regrinha básica, ó. Eles são sempre compostos binários. A gente não pode esquecer disso. Binários. O que significa ser binário? Significa que ele tem
dois elementos, tá? Então, ele é sempre o oxigênio reagindo com outro componente. Então, um óxido de sódio, um óxido de lítio, um óxido de magnésio, é sempre o oxigênio com mais alguém. Quem é o mais alguém, professora? Qualquer alguém da tabela periódica, menos o flúor. Vamos entender por que o flúor não pode? Então, olha aqui, ó. Eu vou abrir a tabela periódica e eu vou explicar para vocês. A tabela periódica está na página 38, se não me falha a memória. Acho que eu já perguntei isso para vocês umas 335 vezes. Mas eu acho que eu tô certa, quer ver? Se Deus quiser, eu vou estar. Abrindo na página tabela periódica 38. Hadouken. Vai. Ainda bem. Bom, olha só. Por que ele pode? O oxigênio tá aqui na família 6A, certo? Então, o flúor é o único cara que ele não forma um óxido. É o único cara. Deve ter um porquê, claro que tem. Bom, lembrando que esses caras aqui, ó, são todos da família 8A, eles não reagem, são gases nobres, né? Então, olha só. O oxigênio, ele pode se combinar com qualquer um desses elementos da tabela periódica, menos o flúor. Por quê? Existe uma regrinha que diz o seguinte, os elementos, eles não estão aí localizados à toa, né? Quanto mais próximo aqui dessa parte da tabela periódica, não tem uma setinha que a gente põe para cima e uma setinha que a gente põe para lá, mais eletronegativo ele é. O que significa ser eletronegativo? É como se ele tivesse poder de atração pelos elétrons, tá? Como se ele conseguisse aí roubar os elétrons. Esquece ligação covalente por enquanto, tá bom? Mas é só para vocês entenderem aí o que é uma eletronegatividade. Então aqui ele tem mais poder de roubar os elétrons, vamos dizer assim. Bom, e aí? E aí que quanto mais para lá, mais poderoso ele é. Quanto mais para cima, mais poderoso ele é. Logo, o único cara que ele não consegue roubar esses elétrons é o flúor, que é mais eletronegativo do que ele. Então ele não consegue formar um composto binário com o flúor, certo? Bom, então vamos voltar lá na nossa aula, onde nós estamos. Já esqueci que página que a gente estava, mas Deus ajuda, a gente acha aqui, ó. 60 e alguma coisa, só pode ser aqui, né? Vamos lá. A minha internet, ela é um pouco rápida, né? Então, assim, ela estimula bastante, ela ajuda muito as nossas aulas. Mas tudo bem, é o que tem pra hoje, né, gente? Vamos lá. Eu tenho que dar graças a Deus ainda. Bom, ó, de novo. Opa, essa foi rápido, nossa! Puxa vida! Bom, vamos lá. Estamos nos óxidos, certo? Isso, estamos nos óxidos. Então, vamos às regras dos óxidos de novo. Então, olha só. Já entendemos, então, porque pode realizar algumas reações químicas com todo mundo, menos com o flúor. Porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio. Logo, o oxigênio não consegue roubar os elétrons do flúor, não consegue ter uma boa relação com ele, vamos dizer assim. Sempre composto binário, então formado por dois elementos aí, por dois átomos. E aqui um exemplo que a gente tem aí, que é o dióxido, ó, né? Dióxido de nitrogênio. Mas eu tenho dióxido de carbono, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, e aí vai, né? Tudo que a gente tem oxigênio aí no final, a gente pode chamar, e que for binário, a gente pode chamar de óxido. A gente classifica como óxido, ok? Vocês vão perguntar, professora, a água é um óxido? Sim, a água é um óxido. São dois elementos químicos e um deles é o oxigênio, tá? Esses óxidos, eles podem ser sintetizados em laboratório, né? Então, tanto é que alguns são utilizados aí para maquiagem, nas meninas e tal, né? Tem natural também. E eles também, com eles ocorre um fenômeno muito importante chamado de chuva ácida. Por quê? Porque dependendo do componente que eu tenho aí no meio ambiente, que seja um óxido, ele pode reagir com a água e formar um outro componente. Esse componente, ele se incorpora aí nas gotículas de água e cai. Fenômeno de chuva ácida. Aqui, por exemplo, eu coloquei o trióxido de enxofre. Esse trióxido de enxofre, quando ele reage com a água, ele forma o ácido sulfúrico, que é o H2SO4.
tá? Aqui em solução aquosa, esse H2SO4 em solução aquosa, ou seja, nas gotículas de água, ele cai e ele tem aí uma característica, é um ácido, né? Ele formou um ácido, então ele tem uma característica corrosiva, tá? Então ele pode alterar aí pinturas de veículo, alguns monumentos ao longo do tempo aí, né? Não é hora para outra. Ai, caiu uma chupasta no meu braço, formou um buraco que está corroendo a minha pele. Não, também não é assim. É um processo que demora aí um tempinho. Só que é claro que se a gente puder evitar, melhor. Poderia ser também, por exemplo, com gás carbônico. Dióxido de carbono, né? O gás carbônico. Se ele se tiver muito acumulado assim na atmosfera, né? Tipo São Paulo, né? Na China é lotado, né? Por causa de liberação aí no processo de combustão, poluição, né? Poluição atmosférica eu tô falando. Ele pode então entrar em reação aí com a molécula de água e formar um composto ácido que causa chuva ácida, tá bom? Isso é muito comum em lugares que tem muitas indústrias que liberam aí substâncias tóxicas para o meio ambiente. Ok? Ok. Então vamos falar um pouquinho, espero que vocês tenham entendido dos óxidos, eles são bem facinhos, né, da gente enxergar, interpretar. Agora a gente vai falar então um pouquinho sobre o que faltou, que são os sais. E os sais eu tenho uma teoria muito legal para decorar. O cara que não for ácido, o cara que não for uma base, o cara que não for um óxido, é ele, o sal. Por quê? Porque na verdade, olha só a classificação do sal, né? Como que a gente conceitua ele? Qualquer ligação iônica entre metais e não metais. Aí você fala, puxa, que não tem como produto lá, que não pode ser, né, a ligação com o oxigênio, com o grupo hidroxila e com o hidrogênio. Por quê? Porque se for isso aqui é ácido, se for isso daqui é base, se for isso daqui é óxido. Então, tudo que não for aqueles três é um sal, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, cloreto de sódio. Eu tenho aqui o bicarbonato de sódio. Você vai falar assim, professora, só que aqui tem o oxigênio. Ah, acorda! Não falei pra você que os óxidos são compostos binários? Aqui eu tenho sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio. Tem 4, não tem 2, ok? Então não é. Então se, não tem. Mas professora, aqui tem o H. Mas se a gente colocar isso aqui numa solução de dissociação, não dissociou, não liberou um cátion H+, não é um ácido, ok? A gente vai ter que ter a cautela aí de analisar. Aqui, de novo, a professora tem oxigênio. Bom, tem oxigênio, mas ó, cálcio, fósforo e oxigênio. Não tô falando de composto binário, aqui tem 3, tá? Então a gente tem que ter esse cuidado para poder analisar, certo? Esses sais, alguns deles, características, são pouco solúveis em água, né? Tem alguns que são bem solúveis, mas a maioria aí é pouco solúvel. Bom, deixa eu dizer para vocês que nós falamos, então, nessas duas últimas aulas, a gente falou, deixa eu só falar das páginas do livro, pra gente não se perder e vocês não acharem que a gente tá aí falando um pouquinho mais corrido, mas é que o assunto é tranquilo mesmo. Página 64 até a página 70, ok? Nós falamos de tudo isso nessas duas últimas aulas. E agora, eu gostaria que vocês abrissem os livros de ciências. Claro, né, gente, tem que treinar. Se a gente treina, a gente fica bom. Eu gostaria que vocês abrissem os livros. A gente tá acabando química. Tá acabando química. Depois que acabar a química, eu não vou começar física. Eu vou começar a biologia. Eu vou pular a unidade da física e vou pra biologia, tá? Por quê? Porque eu sei que é muito mais fácil você aprender biologia em videoaula comigo do que a física. A física a gente precisa praticar um pouco mais, contas, números, às vezes uma aula prática no laboratório, circuitos elétricos, a gente tem bastante disso também. Então eu vou esperar passar essa fase aí que a gente tá, que é momentânea, pra gente poder fazer essas aulas de física lá no laboratório, tá bom? Bom, então vocês vão abrir o livro pra mim na página 78 e vão fazer esses exercícios pintadinhos aqui que eu selecionei com o maior carinho do mundo. Então, ó, página 78, exercícios 1, 4, 5 e 8, ok? Então, página 78, exercícios 1, 4, 5 e 8. Professora, o exercício 8 é para fazer em grupo. Reúnam-se em grupos e pesquisem sobre problemas bucais, né? Vocês vão ver que é um assunto bem interessante, viu? Esse exercício 8.
Só que vocês não precisam fazer em grupo. Se vocês quiserem, vocês não precisam nem escrever. O que a gente pode fazer com esse exercício 8 em especial é discuti-lo na nossa aula online. Eu acho muito importante a gente saber, porque isso faz parte do cotidiano, eu tenho certeza que de todos nós, tá bom? Então vamos deixar assim? Então a gente faz no caderninho o 1, o 4 e o 5, a gente corrige na aula online o 1, o 4 e o 5, tá? A gente tira dúvidas, que nem a gente fez na nossa última aula online, foi bem legal. Então a gente tira as dúvidas, a gente corrige os exercícios e faz um fechamento aí com todos, a participação de todos do exercício 8, tá bom? Pessoal, muito obrigada pela paciência aí. Obrigada pela paciência, principalmente com as minhas atrapalhadas, mas eu vou ficar bem, tá? Se não der certo no final do ano, aí vocês me internam, né? Resolve.